Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cunha, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Nós já estamos aqui em nosso episódio número 7 de nossa caminhada na formação de nosso patrimônio que gerará nossa independência e tranquilidade financeira. Você vem comigo? Bem, como eu sempre faço, fica primeiramente o convite de acompanhar os episódios anteriores, especialmente o episódio da semana passada, que a gente trabalhou um pouquinho em cima da primeira planilha disponibilizada gratuitamente no meu grupo fechado do Facebook, que é o grupo fechado do Investindo Sem Mistério. Basta você ir lá no Facebook, fazer uma busca por Investindo Sem Mistério e você vai achar o nosso grupo fechado, pedir para se cadastrar e baixar 3 planilhas gratuitas no Excel. São planilhas muito simples, que elas só querem te dar uma ideia de como começar o seu planejamento financeiro, que ele vai ser essencial para a construção do seu caminho rumo à sua independência financeira, ok? Então, pare o podcast agora. Se você ainda não foi, vá lá no grupo fechado do Facebook e baixe as planilhas, porque eu vou fazer a explicação da segunda planilha do nosso planejamento financeiro. Bem, pessoal, como eu disse no episódio anterior, a primeira planilha é a planilha dos objetivos financeiros. E nos 2 últimos itens da primeira coluna se referem aos objetivos financeiros de longo prazo e de aposentadoria. Em relação a esses 2 objetivos, eu sempre digo que os objetivos de longo prazo ou de aposentadoria, você nunca vai mexer. Então você nunca vai tirar o dinheiro de onde você colocou, a não ser, claro, que o investimento perca totalmente seu valor. Então você vai fazer algumas alterações pontuais, mas você nunca vai retirar esse dinheiro antes da hora. Então você precisa de uma planilha específica para isso. Então a segunda planilha é uma planilha que trata desses 2 últimos itens da primeira planilha, que é a planilha de objetivos financeiros. A segunda planilha, então, que a gente vai trabalhar hoje, é a planilha de alocação para o capital, para o patrimônio, de aposentadoria e longo prazo. Então, se vocês abrirem a planilha de vocês, vocês vão perceber que é uma planilha muito simples, composta aí de 4 colunas, sendo que a primeira coluna ela apresenta algumas sugestões de produtos que você pode usar para guardar o seu dinheiro para a aposentadoria. Por exemplo, coloca assim, produto para aposentadoria, Tesouro Direto, CDBs, debêntures, e aí no final coloca total em renda fixa. Depois, PGBL, ações, FIIs, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, e total em renda variável. Então veja só, essa planilha, como que você vai preencher? Primeiro, como eu sempre digo, é bom que você tenha lido meu livro Investindo Sem Mistério, que está disponível na Amazon, para você ter uma noção de quais os produtos que você pode investir. Porque a coisa mais interessante que o investidor amador pode fazer é diversificar o seu patrimônio, diminuindo o tipo de risco a que você está submetido. Então você tem que minimamente conhecer esses produtos. Então, por exemplo, veja só, você na primeira coluna vai colocar, por exemplo, produtos para aposentadoria, Tesouro Direto, CDBs, debêntures, etc. Depois, na segunda coluna, você vai ter a sua alocação real, quanto que você efetivamente possui. E tem as porcentagens. Depois, na terceira coluna, quanto que é a alocação ideal, ou seja, a alocação de seu planejamento de acordo com o seu perfil e de acordo com as suas características pessoais. Então, essa terceira coluna você vai preencher independente de qualquer dado da realidade.
você vai preencher a terceira coluna de acordo com o seu perfil. Então, por exemplo, quanto que eu acho que é razoável do meu patrimônio estar concentrado em tesouro direto? Aí você vai colocar, por exemplo, no exemplo da planilha, que vem com a planilha, eu coloquei lá assim, 30%. Você preenche da maneira como você achar adequado. E em CDBs? CDBs eu coloco 10%. E em debêntures? Debêntures eu coloco mais 10%. Então, quanto que deu no total de renda fixa? No total de renda fixa tem 50%. Em PGBL ou VGBL, esses produtos têm algumas peculiaridades que são indicados para certas pessoas e são indicados principalmente para planejamento sucessório, que um dia eu ainda vou fazer um podcast específico sobre planejamento sucessório. E o PGBL ou VGBL, aqui no exemplo da planilha está assim, olha, eu quero ter 10% de PGBL. Aí em ações, ações eu quero ter 30%, e em fundos de investimento imobiliário 10%, então somando as ações com os fundos de investimento imobiliário, o meu planejamento é que eu tenha 40% em renda variável, 50% em renda fixa e 10% em PGBL e VGBL. Esse é só o exemplo da planilha. Isso aqui você tem que decidir os percentuais de acordo com o seu perfil e veja só, não existe nenhum valor que seja ótimo não. Isso só é adequado a você e ao seu modo de ver a realidade e os investimentos, ok? Então, depois que você preencheu a terceira coluna, você vai ter a sua... E lembre-se que é o seguinte, na primeira coluna eu só coloco alguns exemplos de alocações de investimento. Se você ler o meu livro, você vai ver que você tem diversos outros exemplos, outras alocações para os seus investimentos. E você que tem que escolher isso. Agora, você pode colocar quanto de percentual você quiser e você acha adequado para qualquer tipo de investimento. Então, por exemplo, se você acha que imóveis eles são interessantes, então você pode, por exemplo, subir os seus FIIs em relação ao resto dos investimentos. Se você gosta de ações, o contrário. Se você prefere renda fixa, também você pode subir muito o tesouro direto ou debêntures, etc. Agora, todos os investimentos, você tem que conhecer os investimentos e saber que todo investimento tem risco e que você nunca, jamais deve deixar toda a sua carteira em um produto só. Ou, por exemplo, toda a sua carteira só em renda fixa ou só produtos atrelados ao mercado financeiro. Eu vejo muita gente fazendo o seu planejamento financeiro falando assim, eu tenho 90% do meu patrimônio em tesouro direto. Isso é muito perigoso. Apesar de todo mundo falar que o tesouro direto é muito seguro, o que é, mas nunca mantenha uma concentração tão grande. Você precisa de aprender sobre investimentos para conseguir diversificar a sua carteira. Então, você já fazendo a escolha dos investimentos que você quer ter no futuro, de acordo com a sua personalidade, seu perfil, etc., você mês a mês vai começar a preencher os seus percentuais efetivos que você tem. Todo início de mês você tem que fazer um levantamento de quanto você tem e colocar o percentual efetivo em cada produto. Então, por exemplo, no exemplo que é dado junto com a planilha, é colocado o seguinte, nesse mês o investidor tem 38% de tesouro direto e queria ter 30%. Em CDBs, ele tem 9% e queria ter 10%. Em debêntures, ele tem 11% e queria ter 10%. Então, o total em renda fixa, ele tem efetivamente 58%, sendo que o planejamento dele era para ter 50%. Em PGBL, no exemplo, ele quer ter 10% e tem efetivamente 10%. Em ações, ele tem 19% e o ideal seria que ele tivesse 30%. Em FIIs, ele tem 13% e o ideal seria que ele tivesse 10%. Então, veja só. Lá na última coluna é uma diferença que o Excel, eu coloquei uma fórmula que o Excel te dá automaticamente. Ele fala o seguinte, olha só, a diferença do seu objetivo, do seu real para o seu objetivo planejado. E eu ainda coloco o seguinte, atenção, o aporte mensal se dá no mais distante do objetivo. Então veja só,
você tem 8% a mais em Tesouro Direto do que a sua meta, você tem 1% a menos em CDBs do que sua meta, você tem 1% a mais em debêntures do que sua meta, e você tem 8% a mais em renda fixa do que sua meta. Você não tem diferença em relação ao que você tem para a sua meta de PGBL. E você tem 11% a menos em ações e 3% a mais em FIIs. Então, você tem 8% a menos em renda variável do que a sua meta de renda variável. Então, veja só, qual o produto que você está mais atrás da sua meta do que em relação à realidade? Você veja só, você tem menos 1% de CDB e menos 11% de ações. Então, veja só, você nunca vai tirar o seu dinheiro de um lugar e colocar no outro. O que você vai fazer nesse mês é que o dinheiro novo, só o dinheiro das suas novas economias, de algum dinheiro que entrou de aluguel, de algum dividendo, etc., de algum dinheiro novo que você recebeu, você vai somar tudo e vai colocar tudo aonde? Em ações nesse mês. Então, a planilha vai te dar a alocação mensal que está mais atrás. Então, o Benjamin Graham, ele falava que esse é um método automático de você não ficar tentando descobrir o que o mercado vai fazer no futuro. Essa planilha automaticamente vai mandar você comprar o que estiver mais atrás, ou seja, o que está mais barato. Agora é só com dinheiro novo. E mais um porém, você vai fazer essa mesma lógica para, dentre as suas ações, você comprar também a ação que estiver mais atrás dos seus objetivos. E aí você mesmo vai criar a sua planilha e vai fazer isso mês a mês. Você gostou da dica dessa semana? Então não perca a dica da semana que vem, que nós vamos trabalhar na última planilha, na terceira planilha que eu disponibilizo no grupo fechado do Facebook do Investindo Sem Mistério. Um grande abraço do investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Até lá! Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.